A paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos, dando continuidade ao estudo desse trimestre e muito feliz por estarmos estudando um livro muito importante dentro do contexto bíblico e para a nossa vida cristã, o livro de Jó. Nesse trimestre temos a oportunidade de trazer à reflexão o grande tema, as grandes questões levantadas por Jó e por seus amigos a respeito do sofrimento do justo. E hoje, na lição de número 7, vamos continuar dentro do bloco em que estamos estudando o diálogo entre os amigos de Jó. Nós chegamos ao segundo amigo, Bildade, e temos nessa oportunidade aqui trabalhar o tema Se há sofrimento, há pecado oculto. Lição de número 7. Seja bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nosso texto de ouro para a aula de hoje se encontra em Jó, capítulo 8, verso 4. Existe uma pequena falha aqui na impressão da revista. Ela aponta para o capítulo 4, mas na verdade é o capítulo 8. E o texto áureo diz: Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Aqui a gente vai entender e enxergar um dos argumentos usados por Bildade para, dentro da sua defesa, dentro do seu conhecimento, da sua teologia, como estamos estudando, né? Bildade, ele quer fazer ali uma defesa de que se está sofrendo há um pecado oculto. A nossa verdade prática nos traz: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então, dentro do contexto que nós estamos estudando da história de Jó, o patriarca, aquele que é uma história muito conhecida, nós já sabemos nas aulas anteriores, onde a gente vem trabalhando desde como se deu o início de seu sofrimento, a razão disso, toda aquela reunião, o diálogo entre Deus e Satanás, o adversário, e nós sabemos o porquê Jó está sofrendo. Mas Jó, ele não sabe o que se passa, ele não sabe a razão pela qual ele está sofrendo, e apesar de todas as suas perdas, e depois do seu lamento, do drama vivido por Jó, ele está agora num contexto de reflexão de tudo que ele está passando, com a presença dos seus amigos. Seus amigos, e podemos sim afirmar que são amigos, nós já vimos isso na aula anterior, onde ele faz, e hoje estamos estudando Bildade, e na próxima aula veremos Zofar, são realmente amigos de Jó, porque eles se levantaram de suas regiões e se dirigiram até Jó, e chegando ali, viram a situação de Jó, e ao entender e ver, e ainda muito sem compreender o que está se passando, mas ver o retrato, a figura, o cenário em que Jó se encontrava, eles não tinham palavras e ficaram ali 7 dias sem ter o que falar. Imagine então que são pessoas que queriam bem a ele, ou que foram até ele, né? A grande questão que estamos estudando é quando essas pessoas, esses amigos de Jó, se aproximam dele, a razão pela qual eles vão até ele, entendo e penso que é para trazer ali uma palavra de encorajamento, uma esperança, apoiar um amigo que está passando por uma necessidade, que está passando por uma verdadeira calamidade. É o contexto de Jó. Então, nos leva a entender que os amigos querem ajudá-lo, mas ao chegar lá e ao se deparar com a situação e ao refletir um pouco e fica pensando, imaginando, isso acontece conosco, o que dizer para alguém que está passando por uma situação de muita dificuldade? O que falar? Às vezes é melhor nem falar nada. Às vezes é melhor ficar calado e estar presente, porque a presença já é uma ajuda. O ombro amigo, em estar ao lado numa situação difícil, já se configura como uma ajuda. Mas dentro desse contexto que nós estamos estudando, os amigos de Jó, naquele momento, naquela situação, e conhecedores de sua tradição, de sua cultura, conhecedores de Deus, homens que, como Jó, existe o ditado que diz: anda com quem tu andas, que eu digo quem tu és.
Então, nós entendemos que Jó, ao lermos o testemunho de Deus para com Jó, o próprio Deus testemunhando de quem era Jó, de suas qualidades, entendemos que os amigos de Jó também tinham qualidades. Claro, entendemos isso. E porque são pessoas que conviviam, né? E cada um na sua região, e cada um no seu, com a sua família, que receberam ali suas conhecimentos de cultura e conhecimentos de pai para filho. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso mais tarde. A questão é que a gente entende que dentro desse contexto, os amigos de Jó têm suas qualidades. Mas ao abrir a boca para dialogar e tentar ajudar de algum modo o seu amigo Jó, que está sofrendo, cada um coloca o seu ponto de vista e faz a sua teologia. E chegamos hoje no capítulo 8, onde Bildade está colocando o ponto de vista dele um pouco diferente da abordagem de Elifaz. Ele vem de uma maneira, vimos isso na aula passada com o nosso professor Jezael, onde Elifaz vem de maneira bem sutil, de uma maneira mais calma, vai introduzindo a sua ideia, seu ponto de vista, até chegar ao ponto de falar atrelar o sofrimento ao pecado. E Bildade, ele segue o mesmo raciocínio, os três amigos, eles seguem o mesmo raciocínio de vincular o sofrimento do justo a uma vida pecaminosa ou ao estado de pecado. Só que Bildade, ele trata de uma maneira diferente de Elifaz. Elifaz vem de uma maneira mais tranquila e vai até chegar onde ele deseja. Bildade, ouvindo, eu entendo que ele presenciando a resposta de Jó a Elifaz, o seu amigo. Alguns querem nos mostrar que essa sequência de fala primeiro fala Elifaz, Jó responde, e ali estão os seus amigos presentes e vendo esse diálogo. Depois vem Bildade, nos faz entender ali que esses amigos de Jó têm uma questão de idade, de mais sêniores, mais velhos, para os mais novos. Então entende-se que Elifaz falou primeiro por ser mais velho. Depois Bildade, o segundo mais velho. E Bildade, portanto, ele tem ali um momento de entrada, da participação desse diálogo. E ao participar, no capítulo 8, nós vamos ver isso, ele entra, e diz o texto, Bildade de Suã, outra tradução vai dizer o suíta, né? que traz ali, fazendo um vínculo ali, as suas origens. Não temos muita informação a respeito disso, sabemos que alguns estudiosos apontam esse Suã como um dos filhos de Abraão com Quetura, e nessa linhagem, e como entendemos que Jó é contemporâneo dali dos patriarcas, do patriarca Abraão, entende-se que Bildade seria ali um descendente próximo de Abraão, né? Filho de um possível neto de Abraão, filho de um dos filhos com Quetura. Então, outros já querem apontar Suã como uma cidade, uma região, e aí não tem muita origem dessa informação. O importante aqui é entendermos que Bildade, quando ele abre o discurso, seu discurso, para dialogar com Jó, ele, de maneira diferente ele vem de uma maneira mais áspera, porque ele percebe a defesa de Jó, ele percebe o quanto Jó está se defendendo, né, se protegendo, porque ele não entende a situação que ele passa e também não concorda de que o que ele está passando seja pecado, porque ele se conhece. E aí ele está passando por um sofrimento, ele entende a soberania de Deus, mas ele não concorda com as palavras dele, e faz sua defesa. Bildade, ao perceber e enxergar isso, ele já começa de uma maneira mais direta, de uma maneira mais incisiva, entra para confrontar Jó. E, mais uma vez, eles vão vincular sofrimento com pecado. Se há sofrimento, há pecado oculto. E aí ele começa dizendo, até quando vai falar desse modo? Já perguntando a Jó, porque Jó vinha numa defesa. Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Eu estou lendo na versão NVI. Quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. E aí, mais uma vez, a gente traz à tona a discussão entre bondade e maldade, entre causa e efeito, entre o que se passa, e é uma visão racional, uma visão humana, de querer achar explicação para todo aquele sofrimento.
e trazendo para o aspecto espiritual, o pecado seria um mal praticado que causaria, que geraria como consequência todo o mal que Jó está vivendo. E aí, imagine os irmãos, você num momento de grande perda, já sofrendo pelo mal financeiro, já sofrendo pelo mal a questão da família, a perda dos seus entes queridos, seus filhos, o desprezo e confronto de sua esposa. Vemos agora a sua saúde debilitada, a sua saúde cheia de chagas, aquela situação precária em que Jó estava se encontrando. E aí você tem agora, depois de todo um silêncio, um diálogo, um discurso entre ele e seus amigos para confrontar a moral de Jó, para confrontar o ser mais interior da pessoa. Se não bastasse o lado físico estar abalado, está afetado, está doente, agora vem o lado emocional e mental sendo alvo aqui para destruir ou para querer prejudicar mais ainda Jó. Que prova, né? Que prova Jó está passando? Que situação Jó está passando? Isso tudo sem saber o que se passou lá nas regiões celestiais. O que se passou naquele encontro, naquela reunião entre Deus e os anjos e Satanás, em que, em defesa de Deus, Deus permite para provar a Satanás que Jó era fiel. E que essa relação de Deus para com Jó, que é a relação de Deus para com o homem, não é através de uma relação de barganha, onde se dá, onde eu faço para receber. Não. E nessa defesa, Deus permite tudo isso e Jó, na sua inocência, sem saber o que está se passando, sem saber que está sendo útil para o Senhor, para provar isso, não só ao diabo, ao inimigo de nossas almas, como a nós, que serve de grande exemplo para a nossa vida nos dias de hoje. Por isso é importante o estudo desse livro. E aí esse amigo que está tendo a sua fala nesse momento, discursando, ele vai usar o caráter de Deus como para defender para a sua tese, né? Ele vai falar do caráter de Deus, ele vai falar da tradição, da moral, das tradições, daquilo que ele aprendeu dos antigos, dos mais velhos, e Bildade também vai fazer referência à soberania de Deus, olhando a evidência da natureza, olhando em sua volta, como Deus é majestoso, poderoso, soberano, onipotente, e trazendo ali uma relação de soberania de Deus e fragilidade, pequenez e inutilidade do homem. Então, usando-se desses três argumentos, Bildade vai fazer todo o seu discurso. E no capítulo 8 ele já abre, já de cara batendo, confrontando a defesa de Jó em relação às respostas dadas a Elifaz. Imagine, depois de toda essa perda, eu ter que me defender perante os meus amigos. Amigos são aqueles que você pode confiar. Amigos são aqueles que estão ao lado. Amigos que se conhecem de longa data. E eu poderia até, me colocando no lugar de Jó, me perguntar, mas, poxa, vocês me conhecem há tantos anos, como pode agora me acusar de estar em pecado? Como pode agora ver essa situação? Por outro lado, se nós olharmos, os amigos de Jó, Bildade com essa característica um pouco mais incisiva, um pouco mais direto, e com isso insensível à situação de Jó, a gente vai ver que Bildade é aquele amigo que quer abrir a cabeça, como se eu estou vendo a Jó tão cabeça dura, vamos assim dizer, por estar questionando, se defendendo em relação a Deus e em relação ao sofrimento que passa e as indagações de Elifaz. Jó está ali dizendo não, não, não. E enquanto eles estão vinculando o sofrimento ao pecado, Jó está dizendo não a essa tese, não a esse argumento. E aí Bildade, como se alguém chega e fala assim, peraí, eu quero abrir sua cabeça, Jó, eu quero te tirar desse sofrimento. E é importante vermos no texto que os três amigos iniciais, eles todos entram com a ideia de trazer esperança para o seu amigo Jó, de mostrar a Jó que há uma esperança para o estado dele. Olha, reconheça a sua situação, Jó, reconheça o seu estado e há uma esperança para você. No capítulo 8 ele vai, nos versos a seguir, mostrar isso, essa esperança, né? Quando ele vai dizer assim, se de madrugada buscares ao Senhor, o teu estado posterior vai ser melhor, você vai ver que Deus, na sua soberania, vai te tirar dessa situação. Mas Jó,
incansavelmente não aceita essa situação, esse contexto, essa acusação de que estão impondo a ele um pecado, como sendo causa desse estado que ele se encontra. E aí, imagine agora eu me defender de um amigo que está na sua tentativa de me ajudar, de me trazer esperança, de me trazer um estado diferente ou de querer me tirar dessa situação, eu ter que me defender. E mais ainda, de um amigo áspero, de um amigo grosso, como se ele quisesse abrir minha mente e enfiar ali as suas ideias e colocar, imputar dentro do meu pensamento as ideias dele. Claro, defendendo toda uma teologia, toda uma tradição, defendendo toda uma moralidade, eles tentam enfiar na cabeça de Jó que Jó está falho em seus pensamentos. E tanto que no versículo 2 ele já começa dizendo: até quando você vai falar desse modo? Ou seja, Jó, esse seu discurso, essa sua fala, você está errado, o seu pensamento, suas ideias, o que você está dizendo está errado. Até quando você vai trazer como um vento, um vendaval seu discurso? Então, mostra ali a forma contundente, incisiva do amigo em querer abrir a mente, em querer ser mais enfático. Sabe quando você quer aconselhar alguém? Um pai que quer aconselhar um filho cabeça dura, um filho opinioso, um filho que não quer obedecer. Qual é a reação às vezes? Às vezes ele quer abrir a mente e dizer, olha, está errado. E a gente vê isso é do ser humano, isso é do ser humano. Agora, o mais difícil disso tudo é quando você vê no versículo 4, que é o texto áureo que nós lemos aqui, onde Bildade usa os filhos de Jó. É um argumento muito pesado, irmãos, muito forte, porque ele está dizendo assim, olha, quando seus filhos pecaram, então eles estão afirmando que os filhos morreram por conta do pecado. Ele está afirmando aqui a maldade do coração dos filhos. Para um pai ouvir isso não é fácil. Não é fácil. E ele usa esse argumento porque ele quer mexer com Jó. Ele quer, de forma muito direta, alcançar o coração de Jó e falar, Jó, você precisa sair dessa situação. Você precisa compreender que a sua dureza, que há algo aí, você não quer aceitar, mas que há algo errado dentro de você, há algo oculto que você precisa sair e resolver. Agora, como está difícil de te explicar, então eu vou ser mais direto. Teus filhos, que também morreram em pecado, por conta da maldade. Deus, em sua justiça, agiu na vida dos seus filhos. Para um pai ouvir isso, e para um pai como Jó, para um pai que era o sacerdote do lar, para um pai que preocupava com os afazeres, as festas, a vida cotidiana de seus filhos, não é fácil ouvir isso. Para um pai que continuamente, diz o texto, continuamente se preocupava em sacrificar, em cultuar, em colocar, em oferecer a Deus a vida dos seus filhos, em colocar a vida dos seus filhos diante de Deus constantemente. Então, é difícil para um pai ouvir isso e atrelar isso à maldade. Imagina que situação. Então, essa tentativa de Bildade é para atingir o mais interior. Nós entendemos, então, que Jó, nesse momento, além de todas essas outras esferas da vida, financeira, familiar, saúde, saúde física do corpo, agora estão afetando a saúde mental, o intelecto dele, a alma dele. É ferir a alma. Não basta estar sofrendo na carne, na pele, no corpo, agora está com o coração partido. Já vinham com o coração partido por perder os seus filhos, mas agora a sua moral, o seu interior, o seu caráter está sendo questionado. E aí nós vemos, durante o discurso, no capítulo 8, ele coloca toda a sua defesa. No capítulo 9, Jó vai responder a esses apontamentos de Bildade, porém Jó mantém-se na mesma postura, ele mantém a sua firmeza do seu estado, do conhecimento de si próprio em relação à sua relação para com Deus, e ele entra no capítulo 9 trazendo uma espécie de explicação ou de ensino para a Bildade. É como se ele dissesse assim, olha, mas vocês insistem nesse assunto, vocês estão me colocando dessa forma, deixa eu tentar te explicar que eu acho que vocês não estão entendendo. E aí Jó responde
versículo 2, bem sei que isso é verdade. Olha, não adianta que você querer me explicar isso tudo, falar de justiça de Deus, falar que Deus traz sua justiça ou em cima do ímpio, sua mão pesa sua mão em cima do ímpio. Não, ele vai dizer assim, eu sei de tudo isso, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? Falar de justiça de Deus é fácil. Falar de justiça de Deus, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é reto, que Deus não muda, que Deus é tremendo, e em sua justiça ele opera, em sua justiça ele levanta a mão, em sua justiça ele vai derrubar o ímpio, o injusto, e vai exaltar o justo. É um discurso que é verdade, sim. Mas espera aí. O que é ser justo diante de Deus? Uma coisa é eu falar da justiça de Deus, outra coisa é eu falar da justiça humana. Uma coisa é eu falar de que Deus é reto, que Deus é santo. Outra coisa é eu falar da santidade humana, do esforço humano em se colocar santo. É eu falar do esforço humano em se manter justo diante de Deus. E é bom lembrar que o próprio Deus, ele traz o diagnóstico da vida de Jó. É o próprio Deus que coloca Jó no meio da conversa com Satanás. É ele que diz, tem visto meu servo Jó? E traz as características, homem íntegro, reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Quando a gente olha para o próprio Deus declarando isso, é Deus testemunhando, porque Deus conhece o interior do homem. E Jó, ele indo por essa linha, ele vai dizer assim, olha, como pode o homem ser justo? O homem tão falho, o homem imortal, o homem pequeno, o homem tão falho ser justo diante de Deus? É verdade, Deus é justo, é verdade, Deus coloca as mãos sobre os injustos, Deus pesa a mão, mas ele vem, versículo 3, ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez em 1000, sua sabedoria é profunda. E aí ele vai discorrer e vai falar de Deus e vai mostrar como se ele agora estivesse ensinando a Bildade e mostrando, ó, Bildade, o que você está me colocando, eu já sei. E isso é difícil, irmãos, porque Jó, ele tem que, de novo, ele está defendendo de uma acusação de seu amigo que se conhecem, um conhece ao outro. Precisava disso tudo? Isso também nos levanta uma preocupação muito grande de como algumas mensagens, alguns conselhos, algumas pregações estão sendo difundidas aí no nosso meio nos dias de hoje. Sempre teve homens, pessoas que usadas por Deus, nós cremos sim que Deus usa seus instrumentos, nós cremos sim que é missão nossa aqui na terra fazer a obra do Senhor, essa missão é dada a nós enquanto igreja do Senhor, e para isso Deus capacita, para isso Deus levanta, para isso Deus dá dons, para isso Deus coloca talento na vida dos seus filhos, uns para louvar, outros para pregar, outros para ensinar. Então Deus capacita essas pessoas. Mas a gente às vezes vai ver, vai presenciar dentro dos nossos templos, de reuniões e em cima dos púlpitos, ou até mesmo na internet, mensagens sendo dirigidas que falam de Deus, que falam da palavra, mas que não vêm do coração de Deus. São verdades extraídas dessa palavra, verdades a respeito de Deus, acerca do Evangelho, mas que não vêm do coração de Deus e que está sendo ali do coração humano. Isso tem que tomar um cuidado muito grande, porque eu posso usar uma verdade, como os amigos de Jó usaram, falaram sim muita verdade. É certo que Deus não é injusto, é certo que eu não vou distorcer a justiça de Deus. Não, é certo, nós entendemos que ele está falando a verdade. Deus é justo e não vai mudar, porém eu vou aplicar isso a quê? A que se aplica essa verdade? Uma coisa é eu falar a verdade, outra coisa é eu aplicá-la a algo que não cabe. É o caso que acontece aqui com Jó, quando eles aplicam verdades em suas teologias, eles aplicam essa verdade a um inocente, a alguém que está ali para ser ajudado, ser aconselhado, de receber um bálsamo em suas feridas, algo que venha alentar sua dor. Não, vem ali seus amigos para abrir a ferida, para machucar mais ainda e para trazer uma acusação indevida, uma acusação incabida nessa situação. E aí você tem que entender que mesmo nos dias de hoje, nós, mesmo sendo cristão, mesmo na melhor das boas intenções, se você agir humanamente, se você agir
fora da orientação do Espírito Santo, não agindo debaixo da dependência do Espírito Santo, mas agindo conforme o seu pensamento, conforme a sua mente, conforme o seu querer, e você fazer pré-julgamentos. Você pode usar a palavra para acusar, você pode usar a palavra para defender uma tese, e nessa defesa da tese, ou nessa tentativa de consertar alguém, como a gente vê em alguns casos hoje, até de maneira às vezes coletiva e de maneira até individual, pessoas que tiveram seu ministério destruído por alguém que tentou consertar e por não enxergar o que Deus estava fazendo, o que Deus estava trabalhando, ou para não enxergar o contexto da situação que aquela pessoa estava fazendo, a pessoa passou por uma fase muito delicada por conta de uma má interpretação. É difícil você entender, olhando o livro de Jó, entender esse questionamento do sofrimento. E nós vamos terminar o livro sem essa resposta. Nós vamos terminar o livro sem entender o mistério do sofrimento do justo. Deus, ao responder Jó faz várias perguntas, né? Ele coloca aqui 16 perguntas, mais de 30 queixas diante de Deus, 34 queixas diante de Deus, 16 questões, perguntas. E Deus, quando vai a responder Jó, que a gente vai ver mais tarde nesse trimestre ainda, o bloco em que Deus responde, Deus não está preocupado em responder a Jó, nem tampouco em dar razão aos amigos de Jó, em dar razão a Bildade. Deus está aqui para dizer que, olha, eu me relaciono com o meu servo e eu tenho meus meios de trabalhar. Nós vamos ver lá em Isaías que Deus tem os pensamentos mais elevados que os nossos pensamentos e que os propósitos de Deus são maiores para a nossa vida. Então, somente a gente, enquanto criatura, devamos estar no centro da sua vontade e submisso a essa soberana vontade. E entender que Ele é quem cuida, Ele é quem trabalha, Ele é quem faz. E aí, quando nós vamos enxergar Bildade no capítulo 18, onde ele volta novamente o discurso, ele tem a sua oportunidade de falar, ele vai repetir novamente, agora buscando mais para um lado da moralidade, mas ele vai novamente repetir o que ele já vinha falando. E aí ele entra, né? Quando você vai parar de falar, Jó? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Olha que situação, olha que áspero, olha que grosso. E aí ele vem trazendo mais uma vez as características do injusto e tudo que se passa na vida do injusto. E Jó, mais uma vez, se a gente enxergar a teologia no sentido de Deus é justo e a respeito da causa e efeito, da lei, né, da retribuição, né, pensando aqui no contexto que eu estou passando por algo, uma consequência dos meus atos, se olhar por aqui, Jó concorda com seus amigos, porque ele concorda no sentido de que Deus é soberano, ele concorda no sentido que por um tempo o justo prospera, mas que lá o fim dele é padecer. Ele concorda sim com essa visão, mas é o caso dele, está se falando dele. Uma coisa é concordar com o discurso, uma coisa é concordar com a palavra, uma coisa é concordar com o que você está me dizendo a respeito de Deus. Eu concordo com isso. Mas e a respeito de mim? O que você está falando a respeito de mim? E essa é a parte muito delicada nisso que a gente está estudando. E por que é importante estudar isso? Porque a gente também tem que tomar um cuidado muito grande ao aproximar de alguém na tentativa de trazer uma palavra. Ore a Deus. Que seja uma palavra do trono de Deus, que seja uma palavra do coração de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Essa palavra ela é rica, riquíssima, e ela é um remédio para o coração humano, para a alma doente, mas um remédio para curar e não para prejudicar. Um remédio mal aplicado, imagine a seguinte situação: se você toma um medicamento para um problema cardíaco, se você sofre de algum tipo de problema no coração, você vai tomar um remédio adequado para aquele tipo de cardiopatia que você está sofrendo. Bom, mas se você tem um coração saudável e agora você toma um remédio para quem é doente do coração, vai te fazer bem esse remédio? Esse remédio vai te fazer bem? Se você
toma um medicamento que é destinado a curar ou a amenizar uma dor de uma doença, onde não há doença, onde há ausência de dor, o remédio vai prejudicar, com certeza. Então, assim é quando você está tentando trazer, a gente vê isso no contexto em que eles estão trazendo uma verdade, trazendo palavras para o coração de Jó, mas em vez de curar a ferida, trazer esperança, eles entram com aquela ideia de uma esperança, mas eles abrem feridas, eles estão ali rompendo com o coração de Jó, dilacerando cada vez mais o interior de Jó, argumentando a Jó que é o pecado, e o pecado oculto ele tem que... Olha que situação. Não é fácil o que Jó passou. De maneira nenhuma. A gente olha para o contexto da Bíblia e olha, não tem personagem que sofreu como Jó sofreu. Mas Jó, no capítulo 19, ao responder o discurso do capítulo 18 de Bildade, entramos num capítulo extremamente conhecido da igreja, dos irmãos. Você conhece o capítulo 19, em especial o versículo de número 25. Mas vamos ler a partir do verso 23. Que declaração linda Jó dá. Que declaração linda. Quando ele diz assim, respondendo a Bildade, ele vai dizer no versículo 23, quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Versículo 23 e 24. O versículo mais conhecido é o 25, mas por que eu fiz questão de ler o 23 e o 24? Porque Jó está dizendo assim, olha, apesar de tudo que eu estou ouvindo de vocês, apesar de todo o argumento de vocês, Deus é soberano, e aí Bildade entra numa defesa falando da soberania de Deus, da transcendência divina, do poderio dele, da onipotência dele, e tornar o homem como um verme, um ser insignificante. E dessa forma, Bildade coloca Deus tão distante do homem. Aí Jó entra com sua resposta colocando, sim, Deus é soberano, é claro, mas Deus é um Deus que relaciona, Deus é um Deus que está perto. Apesar de toda a soberania divina, Deus está junto, Deus está presente, Deus está próximo. E Deus estando próximo, e é tão interessante ver isso porque se nós olharmos para o último capítulo do livro de Jó, nós vamos ver o quanto Jó, no final disso, o quanto ele aprendeu com tudo isso, e ele diz assim, sei que podes fazer todas as coisas, nem os seus planos serão frustrados. Versículo 3, tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Olha, esse mesmo Jó, no capítulo 42, lá no final, de todo esse sofrimento, de todo esse diálogo com seus amigos, de toda essa situação que ele viveu, sendo confrontado no seu interior, o seu caráter, e ele argumentando, e ele falando, e ele colocando todas as suas queixas para fora, e ele falando amaldiçoando o seu dia, lamentando o seu nascimento, ele colocando colocar para fora ali a sua transparência, a sua sinceridade, a sua visão de mundo, a sua visão do contexto que ele estava vivendo. Apesar de tudo isso, esse mesmo Jó, ele chega no final dizendo, eu falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Ele não tem conhecimento, ele está dizendo, eu não sabia de nada. Agora, esse mesmo que não sabia de nada é aquele que lá atrás, lá no capítulo 1, Deus fala dele, versículo 8. Reparou no meu servo Jó, ninguém há na terra, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ora, como pode um ser que não conhece, que não sabe, como ele chega no final do verso, eu ouvi falar, e eu falei coisas que eu não sabia que eu estava falando, eu expus coisas que eu... Esse é o mesmo que Deus testemunha dizendo, que andava, era íntegro, era reto. Agora, como pode? Se a pessoa não tem conhecimento de Deus, como ele diz no final, ele entende no final, de todo esse sofrimento, ele entende essa situação, e lá atrás, Deus testemunha dele.
Então, é lindo quando a gente vê o homem olhar para si próprio e entender que nós somos tão pequenos diante de um Deus tão maravilhoso, e como posso questionar a Deus? E esse Jó, ele conhecia que Deus era um Deus presente, ele sabia de sua relação, ele se colocava diante da família como sacerdote, como aquele que preocupa. Capítulo 31 vai mostrar como ele se postava diante da sociedade, como ele respondia aos jovens que chegavam até ele, fazia negócio, como ele evitava o pecado da carne, como ele evitou, como ele fazia negócios, como ele cuidava dos seus funcionários, como ele evitava o sexo oposto. E a gente vai ver ali, durante a vida de Jó, tantas coisas, e a gente chegar e falar assim, não, esse homem ele se esforçava para conhecer Deus e para estar perto de Deus. Ele sabe o que ele está dizendo a Bildade, ele sabe o que ele está dizendo a respeito de que, apesar de Deus ser, sim, soberano, um ser transcendente, ele está perto. É um Deus que está perto de você. É um Deus que habita em nós. Hoje, claro, com Cristo na vida, através da salvação vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente vai ver o amor de Deus maravilhoso, quando a gente vai ver se cumprir a justiça de Deus em relação ao pecado, se cumprindo em Cristo, que é a salvação, e essa justiça e esse processo de salvação, onde através de Cristo somos justificados, e através de Cristo temos esse Deus, e esse Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, majestoso, não está longe de nós, Ele está dentro de nós. Ele está perto de nós. E mais ainda, esse Jesus, mediador entre Deus e o homem, esse Jesus que veio para cumprir e restabelecer essa relação rompida, essa relação quebrada, esse Jesus que é o único caminho, que é o único meio de chegarmos a Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, Jesus. Esse Jesus já desde os dias, Jó já estava desejando essa mediação. Esse Jesus vem cumprir o que Jó está declarando no versículo 25. E aí quando ele diz, se minhas palavras fossem escritas em um livro ou na rocha, escritas em ferro, de modo que não fosse possível apagar, que gerações futuras pudessem enxergar o que eu estou dizendo. Olha, Bildade, vou te responder aqui agora. Vou te dizer que apesar de tudo que vocês estão me dizendo, se eu pudesse pegar o que está em meu coração e escrever numa pedra para que gerações futuras pudessem enxergar o que eu sinto dentro de mim, e que elas poderiam enxergar, materializar o que está se passando dentro de mim agora. Aí versículo 25 ele fecha esse contexto. Eu sei que o meu Redentor vive. O Goel, aquele que traz a redenção, aquele que está ali para fazer o resgate, ele que é o mediador, aquele que vem restabelecer, trazer de volta a relação rompida, Jesus, Ele que é o nosso Redentor, já estava sendo aqui desejado por Jó. E aí Jó coloca de maneira muito linda, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Olha que lindo, olha que esperança. A verdadeira esperança é essa, não a esperança que ele tentou trazer, não a esperança que Bildade e Zofar tentou colocar para ele. Olha, aquela esperança ainda na terra, que se você nessa situação, Jó, confessar seus pecados, entender que você está com alguma situação aí oculta, revela o que você tem, busca Deus de madrugada, ore a Ele, coloque diante dele, teu estado será mudado, para que você aqui na terra volte a desfrutar, volte a viver a vida que você tinha antes. Quando essa esperança terrena é colocada diante de Jó, Jó, diante de tudo isso, responde de maneira linda, de maneira maravilhosa, quando ele diz que, apesar de todo este sofrimento, se eu pudesse escrever o que está se passando aqui, porque eu tenho certeza do meu estado, da minha relação para com Deus, eu tenho certeza que eu tenho condição de estar na presença de Deus, de que é mesmo meu corpo, mesmo e meus olhos, eu verei a Deus, eu tenho a esperança de que, mesmo sendo destruído, eu serei resgatado, restaurado. O Goel, ele vive, ele é real, e que esse Redentor iria trazê-lo, se levantar sobre a terra. Que lindo, né, irmãos? Que maravilhosa declaração de Jó. E aí nós, dentro desse contexto, nós vemos no capítulo 19,
essa resposta linda de Jó para Bildade, mostrando a Bildade que, apesar de toda a moralidade, apesar de toda a questão da tradição levantada por Bildade, de olhar para os antepassados, os mais velhos, nós lembramos muito bem que se Jó se passa no contexto dos patriarcas, que veio, portanto, de uma geração já pós-diluviana, descendentes de Noé. Entende-se que Noé, lá atrás, recebeu de Deus a missão, ou seja, havia, portanto, uma relação entre Noé e sua família e Deus. Deus escolhe Noé e sua família e destrói o resto da terra, destrói a terra com dilúvio. E Noé, portanto, sai com a missão de povoar a terra, ele sai com a missão de um novo povo nascer, novo povo para tomar conta desta terra. E claro, Deus agora faz o que a gente chama de reboot, reset na civilização, mas com a missão de que Noé transmitisse aos seus filhos e filhos, netos e netos, bisnetos, esse Deus, essa história, esse contexto de destruição da humanidade através do dilúvio. Então, de Noé para frente, houve-se uma preocupação, claro, de que pais passassem para os seus filhos, de filhos e netos, de geração para geração, esse Deus, único Deus, esse Deus que não aceita dividir sua glória com ninguém, que quer que o homem ande conforme os seus princípios, seus desígnios, esse Deus que preocupa-se sim com a questão ética, com a moral, com aquilo que quer que o homem faça as coisas corretas. Então, existe aqui uma tradição oral, onde eu passo os ensinos a respeito de Deus, quem é Deus, como Deus agiu, como Deus resgatou Noé e sua família, como Deus destruiu a terra, e com o que Deus exigiu deles, o primeiro culto, o segundo culto, e aí vem passando de filhos para filhos e netos e bisnetos, até chegar numa fase, num momento, e que nós conhecemos a história, o homem mais uma vez, para preencher seu vazio, busque dentro de seu coração. A gente vai ver isso lá em Nimrod, aquele grande e poderoso homem que decide construir Babel, e aí vem a partir de Babel a divisão das línguas, a distribuição do povo no meio das terras, para as terras, e aí a gente vai ver que os homens eles se corrompem mais uma vez, que os homens se afastam mais uma vez, até chegarmos a um contexto de idolatria, de pessoas servindo a vários deuses. E aí a gente vai ver que dentro desse contexto, mais uma vez, Deus tira Abraão do meio daquele povo idólatra. E se a gente olhar para Jó como um contemporâneo de Abraão, ele vai estar nesse contexto em que há, sim, idolatria, em que há, sim, homens perversos, em que há maldade sobre a terra novamente, e que nesse contexto há pessoas que se preocupam em agir corretamente diante de Deus. E os amigos de Jó e Jó são desses que se preocupam em viver uma vida temente a Deus. Porém, eles se valem de uma tradição oral, passada de geração para geração, para explicar a moral, para explicar o contexto de certo e errado, de causa e efeito, e justificar o que Jó está passando. Mas Jó, ele compreende todo esse contexto colocado, mas ele levanta uma bandeira, a bandeira do relacionamento com Deus, que vale muito mais do que os meus antepassados disseram, vale muito mais do que o que eu aprendi de pai, de avô, de bisavô, ou das gerações, ou de livros, vale muito mais a relação com esse Deus. E por isso, crendo na relação que ele tinha com Deus, sabendo de sua conduta, ele se esforça para questionar a Deus e entender, mas, claro, ele fez muitas perguntas, tentou colocar Deus contra a parede, claro, nós entendemos isso, mas lá no final, no capítulo 42, de maneira linda, ele vai dizer que ele conheceu, ele viu, ele teve uma relação, depois de todo esse contexto, uma experiência diferente. Vale muito mais a experiência de andar com Deus, de viver com Ele, de orar a Ele. Orar é importante, é muito importante. Mas não para a finalidade que Bildade coloca. Ore e confesse o seu pecado oculto que as coisas vão mudar. Não isso. Porque se fôssemos viver, se fôssemos levar a nossa vida pensando em nossos méritos para receber algo de Deus, que se eu orar bastante eu vou receber de Deus, que se eu fizer isso eu vou receber aquilo, onde fica o amor de Deus? Onde está? Quando a gente vai para Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8,
Paulo vai dizer, Deus demonstra o seu amor por nós. O amor de Deus foi grande, que mandou seu único filho, né? E aí diz, o amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O pecador não dobra o joelho para orar. O pecador não tem ciência do seu pecado. O pecador, ele está insensível à vida espiritual. E assim nós éramos, pecadores diante de Deus. Nós éramos não merecedores de nenhuma graça, não merecedores de justificação. Nós éramos, na verdade, merecedores de justiça. Nós éramos condenados à morte, mas Cristo veio no momento em que pega todo esse contexto de pecado e de terror humano, destrói a relação entre Deus e o homem, joga fora, assume sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, e ele morre por nós. E aí Paulo diz de maneira muito certa, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não foi eu dobrar de joelho, mas Cristo veio antes de eu dobrar o joelho. Se eu dobro o joelho hoje para entrar na presença de Deus, é porque Cristo primeiro me deu esse direito, primeiro morreu por mim, primeiro ele, morrendo por mim, me dá o acesso, o livre acesso ao Pai. Então eu não oro ao Pai para receber, mas eu oro ao Pai porque já recebi esse livre acesso. E aí, Jó, ele coloca de maneira muito linda que ele conhece, que ele se relaciona e que ele valoriza muito mais a relação para com Deus. Então nós temos aqui uma lição muito linda, uma lição onde a gente pode aprender aqui a respeito da teologia de Bildade e seus amigos na tentativa de colocar Jó como uma causa, uma consequência de um pecado, ou seja, a causa dele estar sofrendo seu pecado, mas nós vemos que em tudo Jó se manteve firme em sua posição e claro, mais à frente ele vai continuar questionando a Deus e Deus mais uma vez não responde, mas lá na frente Deus ao responder coloca lá 70, alguns dizem 70, outros dizem 77 questionamentos a Jó, para Jó compreender mais a respeito disso. E a gente vê o final dessa história, que é uma história muito bela, muito bonita para nós. Dentro ainda do contexto da nossa lição, eu já estou partindo para o encerramento, falamos aqui então a respeito da grandeza de Deus, da onipotente, mas não ausente. Deus, ele é onipotente, mas não ausente, ele relaciona. E, claro, essa linda declaração de Jó a respeito da busca do Redentor, daquele que, se eu pudesse ter alguém entre mim e Deus, que colocasse a mão, que pudesse estar aqui fazendo essa intermediação. Então, essa declaração de Jó já é um prenúncio do anseio do homem, da necessidade do homem, de um intermediador que pudesse nos fazer chegar a Deus. E nós temos isso na pessoa de Jesus Cristo, porque sem Cristo nós não temos condição alguma de, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, na nossa natureza corruptível, chegar-se a Deus. Não temos essa condição. Bildade ainda vai chegar no capítulo 25, repetindo a mesma tese, os mesmos pontos de sua defesa, agora, claro, de uma maneira mais resumida. Ele vai falar de Deus mais uma vez, e Jó, ele coloca diante a resposta a Bildade, ele coloca: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido, que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. E aí eu de uma maneira assim, já até Jó está sendo um pouco aqui mais ousado em sua resposta, já alfinetando o seu amigo Bildade, como se a discussão ali já não está levando a nada, mas eles chegam ali no encerramento de sua conversa. Claro, eles vão encerrar esse assunto meio que concordando a respeito da grandeza de Deus, mas claro, Jó sempre mantendo firme a sua posição. Vamos tomar cuidado, que Deus nos abençoe cada dia, que Deus nos use como instrumentos que traz cura, para sarar almas feridas, não como instrumentos para abrir feridas ou para prejudicar o coração humano. Que Deus venha abençoar você, meu irmão, minha irmã, professor, professora de escola dominical, ou aluno que tem compartilhado o seu tempo conosco, participando e presenciando, assistindo às nossas aulas. Compartilhe esses vídeos, o link desse vídeo com alguns irmãos, com outros que amam estudar a palavra de Deus. E vamos continuar aprendendo a respeito de Jó.
Jó, esse homem que traz esse livro como um todo, né? Traz grandes lições para o nosso viver nos dias de hoje, que a gente venha compreender que Deus é um ser de relacionamento. O amor dele, apesar de sua justiça, claro, ele é amor. É uma justiça aplicada com amor. Quando a gente vê o episódio lá de Abraão em Gênesis capítulo de número 18, nós vamos enxergar em Gênesis, quando Abraão ele vai questionar ou colocar diante de Deus a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. E naquele episódio, Abraão está perguntando, né, se o justo, se houver tantos 50 justos, se houver tantos justos, 40 justos, Senhor, se eu posso ser um pouco mais ousado, se tiver ali 10 justos. E a resposta de Deus sempre a mesma, por amor aos 10 justos. Então veja que Deus ele traz a justiça, mas a justiça acompanhada de amor. E se nós olharmos para o nosso contexto, a gente vai ver a Bíblia é recheada de passagens que nos falam a respeito da justiça divina, mas é importante lembrarmos que a justiça divina, ela também é acompanhada de amor. Para encerrar, Salmo de número 89, versículo de número 14, nos diz assim, o salmista, a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, amor e fidelidade vão à sua frente. Então a gente sempre vai enxergar e ver a justiça divina acompanhada de amor. E se não fosse o amor de Deus para conosco, ele, claro, ele, por amar o homem, ele nos permite passar por situações às vezes bem difíceis, situações às vezes que não compreendemos, mas por amor, ele nos faz passar por esses momentos para nos lapidar, para nos trabalhar. Nós já falamos isso em aulas anteriores. O sofrimento também pode ser pedagógico. O sofrimento também é uma forma de pedagogia divina. O que é isso? É Deus ensinando algo a nós, ou Deus moldando, ou Deus capacitando através do sofrimento. Não é fácil, é claro que a gente passar por sofrimento, por momentos de dificuldade, o próprio nome já fala, é difícil, é sofrimento. Mas passe, se você está passando por uma situação assim, passe agarrada no seu Deus, crendo que Ele é que está diante de você em todas as circunstâncias, Ele que te abraça e te colhe em teus braços. E diferente daquela época do tempo de Jó, nós hoje temos a pessoa bendita do Espírito Santo em nós, que habita em nós, e que você pode, através desse Espírito Santo maravilhoso, buscar consolo, buscar apoio, conselhos. E Cristo que está em nós, que habita, e nós que estamos nele, claro, vamos sempre ter a graça ao nosso favor, ter condição de dobrar no nosso joelho e buscar ao Pai. Eu tenho certeza que Deus irá te dar condição para suportar qualquer que seja essa fase, é uma fase, mas que irá passar. E como Jó teve um fim maravilhoso, você também terá, desde que esteja no centro da vontade de Deus, e o que Deus quer fazer, Ele fará na sua vida, desde que você se entregue totalmente à sua vontade. Querido irmão, querida irmã, Deus te abençoe, que essa aula possa alcançar o coração de muita gente e que você, na escola dominical, não deixe de estar presente na sua escola bíblica dominical, na sua congregação, na sua igreja, e que esses comentários apenas venham ajudar a compreender melhor essa lição. Deus te abençoe, um grande abraço.